Neste momento eu vos trago uma breve reflexão bíblica com respeito aos pecados, né, de Adão e Eva. Quais foram o pecado de Adão e Eva, né? Paulo, escrevendo sua carta a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, e versículo de número 12, ele nos diz, ou seja, 14, ele nos diz: e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Uma certa pessoa disse que não foi Adão que foi enganado, e é isto que a Bíblia diz: Adão não foi enganado, mas sim Eva. E o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Coríntios, também ele exorta, adverte, ele temia os cristãos a não cair, né, no mesmo pecado de Eva, quando ele nos diz, 2 Coríntios capítulo 11, e o versículo de número, ele deixa bem claro os 3, quando ele nos diz: mas temos que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se aparte da simplicidade que há em Cristo. Então, qual foi o pecado de Eva? O pecado de Eva foi o pecado da desobediência e da incredulidade. Porque Deus falou para os dois, Adão e Eva, que no dia em que eles comessem do fruto proibido, certamente eles iriam morrer. Então todos os dois estavam cientes que não poderia comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dele comessem, certamente eles iriam morrer. Então o pecado de Eva foi o pecado da desobediência e da incredulidade. Apesar de ser Satanás o instrumento que a induziu a pecar contra Deus, a comer do fruto proibido. Ela desobedeceu a ordem de Deus. Ela foi bem clara quando Satanás disse para ela que é assim que Deus disse que vocês poderiam comer de todo o fruto do jardim. E ela questionou: menos do fruto do jardim, menos do fruto do conhecimento do bem e do mal, disse Deus, porque no dia em que dele comerdes, certamente morrereis. Então ela estava ciente que não poderia comer daquele fruto proibido. É bem verdade, Satanás induziu ela a pecar contra Deus, alegando que eles seriam semelhantes a Deus, que foi o mesmo pecado do orgulho e da soberba, né, que fez com que ele fosse destronado lá dos céus, aonde ele estava, né, em um lugar perfeito. Ele e os anjos foram criados segundo a imagem e semelhança também de Deus, perfeito em caráter, em santidade. No entanto, eles foram
criados, dotados de livre-arbítrio. Aí nós vemos que o pecado se originou-se dentro do coração dele. Deus não foi o causador do pecado de Lúcifer. Ele e os seres angelicais também foram criados, dotados de livre-arbítrio de escolha. E nós vemos que parte dos anjos não aderiram à sua conspiração, à sua rebelião. Então, houve uma rebelião lá no céu, né? Lúcifer, como líder, né? Ele fez uma rebelião, né? E a terça parte dos anjos foram expulsa com ele, provando que alguns anjos não aderiram à sua rebelião, mantiveram em ser fiel a Deus. E esses anjos entraram para a eternidade e ele foi banido eternamente da presença de Deus. Então o pecado de Lúcifer foi o pecado do orgulho e da soberba. Ninguém o induziu ele a pecar, né? Dotado de livre-arbítrio, ele arquitetou este plano. Por isso que o pecado dele foi um pecado imperdoável, porque ele atentou contra a santidade e a autoridade de Deus. Já com respeito ao homem, se referindo àquele casal, Adão e Eva, Eva foi induzida, né, a pecar contra Deus. Por isso que Deus deu outra oportunidade. De antemão, Deus já sabia que Eva iria pecar, é claro, né? Que Satanás iria fazer uma rebelião, né? E que Deus já tinha um plano pré-estabelecido na eternidade para recuperar o homem ao seu estado original. Que a Bíblia diz que desde a fundação do mundo, o Cordeiro de Deus já havia sido morto. Então o pecado de Adão, né, e Eva, né, e tudo o que aconteceu nos seres angelicais não pegou Deus de surpresa. Deus já sabia o que iria fazer. Então, o pecado de Eva foi o pecado da desobediência e da incredulidade. Eles desacreditaram, duvidaram da palavra de Deus, da ordem de Deus. Então o pecado de Adão também, apesar que não foi Satanás que o induziu ele a pecar, mas o pecado dele também foi o pecado da desobediência e da incredulidade. Porque ele conhecia o fruto, então quando Eva trouxe para ele, cabia a ele a responsabilidade dele não comer do fruto proibido, mas ele comeu também. Então, ambos pecaram. Então, o pecado tanto de Eva como o pecado de Adão foi o pecado da desobediência, da incredulidade. Eles transgrediram, né, a ordem de Deus, como Paulo deixa isto bem claro em 1 Timóteo, né? Ele diz que, capítulo 2 e o versículo 14, né? Diz que, sendo enganada, caiu em transgressão, transgrediu os limites estabelecidos por Deus, errou o alvo. Sendo Adão, né, representante da raça humana, cabia a ele não pecar. Por isso, quando a Bíblia diz que o pecado entrou no mundo através de um só homem, está se referindo a Adão como representante da raça humana, mas foram os meus pecados. Que fique isto bem claro. Quando Adão pecou, então Lúcifer, né, que esse nome não pertence mais a ele após a sua queda, porque esse nome, né, Lúcifer, significa portador de luz, aquele que trazia o sinete da perfeição. Olhando para ele, ele refletia realmente a imagem perfeita de Deus em caráter, em santidade. Como era
aquele casal, Adão e Eva, quando estavam ali no jardim do Éden, eles refletiam a imagem de Deus, né, em seu caráter, em sua personalidade. Quando eles pecaram, essa imagem espiritual, esse caráter, essa personalidade foi corrompida, deturpada, manchada pelo pecado. Eles morreram espiritualmente falando, né? Não tiveram mais, não tinha mais aquela comunhão, né, no seu espírito, na sua alma, né? Foi danificado tanto o seu espírito, a sua alma e o seu corpo. Porque as faculdades do espírito é fé e consciência. Então, através do espírito estão essas duas faculdades, fé e consciência. Então, todo ser humano, ele tem fé. Até o homem, em seu estado pecaminoso, ele tem uma fé, só que esta fé está corrompida, distorcida, né? Então, ele aplica esta fé em coisas, né? Em objetos, né? Para preencher o vazio, a lacuna que ficou após a queda dele com Deus. E adora a diversos tipos de pessoas, de imagem, querem preencher esse vazio, essa lacuna que ficou em seu espírito. É a ausência de Deus. Mas só quem pode preencher este vazio é o próprio Deus. Isso só poderá acontecer na vida do homem quando ele é regenerado, quando ele passar pelo processo do novo nascimento, quando o seu espírito for recriado novamente para Deus. Então o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito de vida, vai vivificar o seu espírito e conceder vida espiritual. Ele passará a ter comunhão com Deus, e o Espírito Santo de Deus passará a habitar em seu espírito e testificar de que realmente ele nasceu de novo, que ele é uma nova criatura, e ninguém poderá tirar essa certeza do seu espírito. A alma, que é a sede do intelecto, da razão e da vontade, também foi danificada. Quando o homem nasce de novo, então ele entra em um processo de santificação, né? O seu estilo de vida, a sua maneira de viver em todos os sentidos irá mudar pela nova natureza que foi recriada na vida dele através do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus vai levar este homem a agradar a Deus, a se aproximar de Deus, de viver uma vida que agrade a Deus através da santificação. Ou seja, ele vai se despojar do velho homem com seus trajes espirituais, né? Apesar dele ter nascido de novo, o Espírito Santo de Deus está habitando no espírito dele. No entanto, a sua alma é responsável pela esta comunhão do Espírito Santo de Deus no seu espírito, e o seu corpo também. A alma é responsável também pela utilização dos membros, né, do corpo. É aquilo que a Bíblia, a alma que pecar, essa morrerá. É claro, essa palavra alma que pecar se refere ao homem na sua totalidade, mas se refere mais a essa parte espiritual, porque o homem é composto de espírito, alma e corpo, né? Então, a alma, que é a sede do intelecto, da razão e da vontade, é que decide o estilo de vida que essa pessoa vai passar a viver. Então, se essa pessoa que nasceu de novo não despojar do velho homem com os seus trajes, então, isso indica que esta pessoa não passou ainda pela uma verdadeira transformação, não ocorreu
o verdadeiro arrependimento, né? Não aconteceu o novo nascimento. Então, quando acontece o novo nascimento, então ele agora é sensível, ele é orientado, né, a obedecer às orientações do Espírito, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, não ser guiado mais conforme a sua antiga natureza, porque quando ele nasce de novo, essa natureza pecaminosa, tendenciosa a fazer o mal, dominava a vida dele. Então não existia força nele para ele dominar essa sua natureza pecaminosa. Ele era um escravo por hábito. Apesar dele nascer de novo, ele não deixou de ser um pecador, porque existe uma natureza dentro dele e peca ainda. Mas o pecado não é mais um hábito de maneira alguma. Peca porque ainda é um pecador. Mas quando ele reconhece, o sangue de Jesus Cristo perdoa esses seus pecados. Então a alma é responsável por esta comunhão espiritual do Espírito de Deus no Espírito dele, porque o Espírito Santo de Deus habita no Espírito do homem que foi recriado, a ponto do apóstolo São Paulo dizer: não entristeçai o Espírito Santo de Deus, pelo qual foste selado para o dia da redenção. Então, a maneira pela qual o Espírito Santo de Deus é entristecido é a maneira como você está vivendo, como a sua alma, que é a sede do intelecto, da razão e da vontade. Repito, é responsável por esta comunhão do Espírito Santo de Deus no seu espírito. E o corpo sem o espírito está morto. Quando o fôlego da vida física, há uma distinção aqui, há uma diferença aqui do espírito como fôlego da vida física, né? Que todo ser humano tem, que os animais têm, que Eclesiastes diz que não faz diferença entre os animais racionais e o ser humano. Quando morre, todos irão para o pó, mas há uma diferença entre esta outra parte espiritual. Veja mesmo, essa parte espiritual, aonde o Espírito Santo de Deus habita, né? Que os animais não têm essa parte espiritual. Aí que está a diferença. Então, quando o ser humano ele morre, então essas duas partes que estão intrinsecamente ligadas, que não se separa, espírito e alma, que a Bíblia diz a única coisa que pode realmente penetrar entre o espírito e a alma é a palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que a espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Então, só a palavra de Deus penetra. Vai lá. Quando o problema está no espírito, a palavra de Deus penetra. Quando está na alma, a palavra de Deus também penetra. Então, o fôlego da vida, né? E a alma, o espírito, as duas partes espiritual que está no homem, que quando ele morre fisicamente, o corpo, né, vai para a sepultura, mas esse espírito e esta alma continua existindo. Eu não disse que elas eram eternas, eu disse que continua existindo, porque há uma certa polêmica aí, né? Alguns dizem que a alma e o espírito não são eternos. No entanto, a Bíblia deixa bem claro que após a morte física não fica num estado inconsciente, como uma certa organização, certos líderes pregam, ensinam que quando o homem morre, esse espírito, essa alma está inconsciente. Mas nós vemos biblicamente que o espírito e a alma continua existindo, está consciente. Nós vemos isso em Apocalipse, a alma dos martirizados que estava abaixo do trono de Deus clamando por justiça. Ali não há parábola. Até quando, né, justo ou verdadeiro julgarás o nosso sangue? E foi dada vestimenta a ele que aguardasse, né, até completar o nome dos seus irmãos que iriam ser mortos também. O apóstolo São Paulo cria também
na existência após a morte física da alma e do espírito. Nós vamos dizer, conheço um homem há 14 anos, sendo no corpo ou fora do corpo. Então Paulo está se referindo a essas duas partes espiritual, alma e espírito, foi ao paraíso. Então, nós vemos também quando Jesus contou ali aquele fato, não é uma parábola, né? Para muitos se interpreta como parábola, mas parábola não cita nome de pessoas, né? É Lázaro e o rico ali, eles que havia, né? Um certo homem rico, né? E existia também um certo mendigo chamado Lázaro. E a Bíblia diz que Lázaro morreu e foi levado ao paraíso. Os anjos levaram Lázaro ao paraíso, ao seio de Abraão. Então nós vimos, Abraão era um personagem bíblico, não era ficção. Anjos também não são ficção. E morreu rico, foi sepultado. A matéria foi sepultada. Mas lá no paraíso existia uma divisão, os dois, né, se viram, né? O rico viu Lázaro ao seio de Abraão e começou a implorar, né? Viu Abraão também que Lázaro fosse até ele, molhasse, né? Refrescasse, porque ele estava em tormento. Isso não quer dizer que realmente existia água, isso era na visão do rico, refrescasse, né? Na sua língua, né? Porque estava em tormento. Então nós vemos que o rico estava consciente, eu tenho, isso não é ficção, 5 irmãos, deixa que eu volte. Nesse caso é uma ressurreição, não reencarnação, porque não existe reencarnação. Mas ele queria voltar através de uma ressurreição. Ele tem os 5 irmãos para que avisem a ele, fale para eles, né? Que eles se convertam, se arrependam, né? Porque existe realmente um lugar de tormento e eles não fossem para lá. Então Abraão disse, tem Moisés e os profetas. Moisés é um personagem que existia, os profetas também existiram. Quando ele diz tem Moisés e os profetas, tem uns registros de Moisés, tem uns registros dos profetas. E Abraão disse assim, se eles não creem nos vivos, né? Que estão falando, né? Quanto mais eles irão acreditar se uma pessoa ressuscitasse, repito, ressuscitasse. E nós vemos isto quando Jesus ressuscitou Lázaro, os líderes religiosos deveriam acreditar nas mensagens de Jesus, mas o que fizeram? Né? Queriam matar a Lázaro, porque através da sua ressurreição muitos estavam se convertendo ao Senhor Jesus. Então que fica bem claro aqui, os pecados de Adão e Eva foram os mesmos. Eva desobedeceu a ordem de Deus, foi incrédula com respeito à ordem de Deus, comeu do fruto proibido. Adão também desobedeceu, porque comeu do fruto proibido. Então o pecado de Adão e Eva foi a desobediência, a incredulidade, ao ponto do apóstolo São Paulo escrever em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, se o nosso evangelho está encoberto, escondido, está na vida, naquelas pessoas que ainda não nasceram de novo, que ainda não acreditaram, que ainda não abriram os seus corações, porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Essa revelação, esta afirmação é muito profunda, leva ao estado original. O Deus desse século, Satanás, já existia, já tinha sido destronado quando Adão e Eva estavam no paraíso. Então, o Deus desse século, se referindo a ele, cegou o entendimento dos incrédulos. O pecado é incredulidade, eles foram incrédulos. Então, o mantém ainda neste pecado, que é o pecado da incredulidade. E quando Jesus providenciou, né, o sacrifício expiatório na cruz do Calvário, o plano estabelecido por Deus, pelo qual ninguém poderá chegar à presença de Deus, poderá ser salvo, se não for através do sacrifício
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não existe outro método, outro caminho, outra pessoa, nem no céu, nem na terra, a não ser exclusivamente através da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo e através do seu sacrifício. Isso ele deixou bem claro em São João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Paulo também escrevendo, em Timóteo capítulo 2, versículo 5, há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Pedro também, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, ele disse, porque debaixo do céu não existe outro nome pelo qual invocamos e sejamos salvos. Só através, exclusivamente, do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele ressuscitou, foi para os céus e enviou a promessa do Espírito Santo à sua igreja. Então o papel do Espírito Santo de Deus é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E Jesus deixou bem claro que pecado era esse. Do pecado porque não crê em mim, né? É o pecado realmente original daquele de Adão e Eva, incrédulo. Então Satanás passou a ser senhor da sua vida. Eles passaram a ser escravo, a pertencer a esse reino. Porque realmente quando Adão pecou, ele entregou o governo da sua vida nas mãos de Satanás. Então todos aqueles que iriam nascer, já iriam nascer com a natureza pecaminosa, distante de Deus. Mas quando o homem se converte, é nascido de novo, ele é transferido do reino de Satanás para o reino de Cristo. Então o papel do Espírito Santo é convencer este homem do pecado da incredulidade, né? Que este homem reconheça que Jesus Cristo é o único Salvador do mundo, né? Ele veio para o que era seu, os judeus, né, que tem por obrigação de aceitar Jesus como Salvador, como Messias, e serem os transmissores, propagadores das boas novas de salvação. Eles falharam, né? Veio para o que era seu, os seus não receberam, não aceitaram, não acreditaram, mas a todos quanto receberam, deu o direito a ele de serem chamados filhos de Deus. Então a igreja do Senhor Jesus Cristo, que foi inaugurada, estabelecida por ele no dia de Pentecostes, o próprio Jesus disse a Pedro, quando perguntou, Jesus fez uma pesquisa de opinião pública, que dizem os homens ser o filho do homem? Aonde não se quer Elias, João Batista ou qualquer dos profetas, e vocês, quem diz que eu sou? E Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse para Pedro, bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não foi a carne e o sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está no céu. Por isso te digo que tu és Pedro. Há um trocadilho de palavra aí no grego, significa Petro, fragmento de pedra, e sobre Petra, rocha, uma coisa estável, firme. Jesus está se referindo a ele, edifico a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja está tendo esse papel, essa responsabilidade de pregar o evangelho de transformação, de salvação. Estamos vivendo uma época onde muitos heréticos, né, com doutrinas heréticas, têm se apostatado do genuíno evangelho, dos ensinamentos dos apóstolos, né, e dos ensinamentos de Jesus Cristo, com os seus dogmas, com as suas interpretações errôneas, com os falsos evangelhos de prosperidade, de cura, mas, no entanto, a igreja do Senhor está viva e ativa no planeta Terra, pregando o verdadeiro evangelho, que não há salvação fora de Jesus Cristo, que ele é o único caminho que conduzirá este homem ao céu. Então o papel do Espírito Santo é este, convencer o homem do pecado, da justiça. Que justiça é essa? A justiça de Cristo é quem justificará este homem. E nós vemos já ali no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecou, Deus matou um animal, fez vestimenta com peles de animal e cobriu aquele casal.
ali já estava mostrando a justiça de Cristo que estava sendo imputada àquele casal, né? Do pecado, da justiça e do juízo. Por que do juízo? Porque o Deus deste século, né? O príncipe deste século, Satanás, já foi vencido, já foi derrotado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus venceu ele no deserto ali, na tentação. Jesus venceu em vida, não cometeu nenhum pecado. E Jesus, por fim, venceu quando triunfou sobre a morte. Então, Cristo já despojou os principados e potestades, a ponto da Bíblia dizer que Deus deu um nome a Jesus, né, que está acima de todo nome, né, para que todo joelho se prostre diante dele um dia todo ser humano vai se prostrar diante dele, queira ou não queira, diante do juízo final. Todos irão ressuscitar, irão se deparar diante do grande juiz, aquele trono branco. E todos aqueles, né, que os seus nomes não estiverem escritos no livro da vida, serão separados eternamente de Deus, porque rejeitaram o único presente, plano, meio que foi estabelecido por Deus para que o homem vivesse eternamente. Rejeitaram a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então concluo dizendo: enquanto a vida há esperança, porque depois da morte segue-se o juízo de Deus, e o juízo de Deus é sem misericórdia para aqueles que não aproveitaram as oportunidades que Deus lhe concedeu. Você está tendo neste momento mais uma grande oportunidade, não para mudar de religião, porque religião não salva de maneira alguma. Se as religiões que dizem ser religiões cristãs, o que aproxima esse homem de Deus, se não tiver Jesus como a única pessoa que pode ligar este homem com Deus, e a Bíblia Sagrada como a revelação escrita de Deus, nos orientando em todos os sentidos da sua vida, e substitui por filosofias, né, ensinamento de outro ser humano, então esta religião não é religião verdadeira. Pode ser simplesmente uma religião, uma organização, mas a Igreja de Cristo, né, que é composta de todos aqueles que nasceram de novo, que saíram de um sistema pecaminoso, não saíram do mundo fisicamente falando, mas saiu de um sistema, um estilo de vida para outro estilo de vida, de conformidade com que a palavra de Deus diz. Então pertence a Deus. É um povo que foi separado exclusivamente para uso exclusivo do Senhor Jesus Cristo, para propagar as boas novas de salvação a todos aqueles que estão perdidos, sem Deus, sem paz e sem salvação. Repito, mas nem tudo está perdido. Enquanto a vida, há esperança. Reflita nesta breve reflexão bíblica e com certeza Deus irá falar ao seu coração através da sua palavra, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, das juntas e medulas, e é apta para discernir todos os pensamentos, propósitos, intenção do coração do homem, e todas as coisas estão patentes diante dela.